Nosso Pai Celestial, nós queremos te pedir e rogar a tua presença entre nós, Pai. Nesse início de sábado, ao continuarmos os nossos estudos sobre as três mensagens angélicas, Pai. E pedimos que o Senhor, especialmente nessa hora, nos dê uma mente desperta e que possamos estar focados e concentrados para escutar a mensagem dessa noite, a fim de que ela possa produzir uma experiência mais verdadeira na nossa vida, ao escutarmos e aprendermos mais sobre o Evangelho Eterno, Pai. Nós pedimos a companhia dos teus anjos e do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então o estudo dessa noite ele é uma continuação daquilo que nós temos estudado no livro de Apocalipse, no capítulo 14, do verso 6. Nós começamos com o verso 6 e 7, que é a primeira mensagem angélica. E nós, no primeiro estudo, nós lidamos com simplesmente a primeira palavra, né? A primeira parte da mensagem, eu diria, que é temei a Deus, e nós vimos o que significa temer a Deus. No segundo estudo, nós tomamos tempo para mostrar o que significa dar glória a Deus. Ok? Nós temos isso gravado para aqueles que gostariam de voltar e olhar esses estudos. E nessa noite nós vamos começar com a terceira parte da primeira mensagem, que é: pois é chegada a hora do seu juízo. E nós vamos ver no final dessa parte que na primeira mensagem angélica nós temos as três mensagens dentro da primeira. Ou seja, como Lucas tem colocado as linhas, nós temos estudado juntos, a primeira mensagem é uma forte convicção do pecado, a segunda mensagem é uma forte convicção da justiça de Cristo, e a terceira mensagem é uma forte convicção do juízo. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus, a forte convicção do pecado, nós estudamos. Odiar o mal, língua perversa, orgulho, vaidade. Pecado, justiça, dai-lhe glória. Nós só podemos dar glória a Deus se nós recebemos a justiça de Cristo, se nós somos justificados por Cristo. Segunda mensagem angélica, pois é chegada a hora do seu juízo. Terceira mensagem. Então nós vamos ver por que Deus colocou as três mensagens angélicas dentro da primeira. Ok? Agora, eu simplesmente queria, antes de nós começarmos com os textos bíblicos, e eu preferi separar essa apresentação em três partes de 40 minutos, ao invés de fazer uma apresentação de 2 horas, porque assim a gente pode explorar mais e não fica tão cansativo. Antes de nós começarmos com os versos bíblicos, eu simplesmente queria ler uma citação que simplesmente vai nos situar, ok? Ou nos colocar situados de que juízo é esse que é chegado, ou que chegou. Porque nós sabemos que os nossos pais, os milenitas, eles proclamaram a hora do juízo. Eles proclamaram. Agora, a Bíblia diz que essas mensagens devem ser repetidas no futuro. O Espírito de Profecia nos fala isso. Que juízo é esse que hoje nós devemos proclamar? E nós vamos ver que esse juízo ele é dividido em 2 partes. Primeiro ele tem o juízo do povo de Deus, que é julgado primeiro, e depois o juízo dos gentios, que sucede esse primeiro momento. Então nós vamos ver que os primeiros a serem julgados somos nós, aqueles que se dizem guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, são os primeiros a serem julgados. E logo depois os gentios. Mas veja só o que o Espírito de Profecia nos fala
Eu esqueci de colocar a referência aqui. Mas eu acredito que não tenho ela de memória, mas eu acredito que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3. Mas eu fico devendo. No próximo, na parte 2, eu forneço a citação. Mas veja só, aqui ela fala sobre uma nova organização. Okay? Uma nova organização que seria colocada em lugar nos nossos dias. Ou digamos, nos últimos dias. Não vou colocar nos nossos dias, mas nos últimos dias. Porque, mais uma vez, eu ressalto, né, a ideia de que as pessoas, aos nossos irmãos verem, estudarem e assistirem as apresentações, os vídeos e os áudios, muitos se questionam de que nós somos separatistas, somos perfeccionistas, estamos apostatando da fé, estamos criando uma nova organização. E aí trazem aquelas citações da Sra. White, diz que nós não temos que formar outra organização, que nós somos adventistas, que não devemos sair dessa organização, que não há outra igreja a sair. E nós acreditamos nisso. Como o Lucas falou agora há pouco, nós somos adventistas e nós pregamos essa mensagem porque nós acreditamos que essa é a mensagem que foi dada ao adventismo. E nós simplesmente estamos resgatando essas verdades. Agora, falando numa nova organização, veja só o que ela nos fala. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia. Que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabeleceria uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual, e os fundadores desse sistema iriam às cidades realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor que o vício, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades, veja só essa frase, os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Que vendavais e tempestades são esses que derribariam a estrutura? E veja, essa estrutura que se ergue, essa nova organização que se ergue, rejeita os fundamentos, os pilares, aquilo que Deus deu no começo da obra e durante 50 anos foi conservado. E nós vamos estudar no próximo momento o sonho de Guilherme Miller, como essas joias foram jogadas no chão e pisadas por essas pessoas que começavam a entrar para examinar as joias. E veja, essas verdades elas foram sendo pisadas com o passar dos anos, foram rejeitados. Nós vamos ver que o primeiro que foi rejeitado foi os 2520 anos, depois o contínuo, depois os 1335, os 1290, ao ponto de Satanás simplesmente destruir ou remover a Bíblia da mão da igreja. Você sabia que hoje, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas na maioria dos países, Satanás fez com que a Bíblia fosse removida da mão da igreja?
Você pode falar, você está maluco? Como assim? Todo mundo vai com a Bíblia para a igreja. Bom, mas a pergunta é, que Bíblia que eles vão para a igreja? Qual a Bíblia que você leva para a igreja? Qual a Bíblia que nós temos comprado nas casas publicadoras? Qual a Bíblia oficial? Eu falo no Brasil porque quando você vai na casa publicadora ou nos céus, você encontra lá as piores versões da Bíblia que nós poderíamos encontrar. E a mais popular e a mais barata, que inclusive é a Bíblia que nós usamos no evangelismo, é a Almeida Corrigida, ou revisada e atualizada, revista e atualizada. Nova versão internacional, a Bíblia que os pastores têm usado nos seus cursos de teologia. Nem falando a linguagem de hoje, que é uma abominação. Mas veja que Satanás chega a um ponto que não só as verdades, os pilares e os fundamentos, mas a própria palavra de Deus é destruída. Sem os irmãos, sem nós percebermos. Quão sutil é o engano. Mas a Bíblia diz, é chegada a hora do seu juízo. Chegará um dia em que nós seremos julgados pesados e nós temos que cuidar para não ser achados em falta. A Bíblia, o Espírito de Profecia nos diz que nós temos que receber as mensagens em ordem. Temer a Deus, dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 9. Salmos capítulo 9. Veja, tempo do fim, nós estudamos no estudo passado, 1798, tempo do fim. Os mileritas começam a anunciar o começo do juízo. Que juízo que eles começam a anunciar? Nossa. Que juízo é esse? Fim dos 2300. O fim dos 2300 anos, o começo do juízo investigativo, certo? Quando Jesus entra no Santo dos Santos e começa o juízo investigativo. Vocês sabiam que nós também temos um juízo a anunciar? Assim como os nossos pais tiveram um juízo a anunciar, nós temos um juízo a anunciar. E da mesma forma eles tiveram um juízo, eles anunciavam um juízo que estava prestes a encerrar, nós também temos essa mensagem. Anunciar um juízo que está prestes a encerrar. Agora, eu queria que vocês, no livro de Salmos, capítulo 9, verso 7, olhassem comigo. A Bíblia diz, mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Então, Deus, quando Ele se prepara para julgar, Ele está assentado ainda. Ele não se coloca de pé. Quando Ele se coloca de pé, o que nós aprendemos? Porta da graça, tempo probatório encerra. Mas quando Deus se assenta, Ele está julgando, Ele começa a julgar. E Ele julga com retidão, Ele julga com justiça. No Salmo 98, e veja só que curioso, né? Nós temos que anunciar o juízo, mas é Deus que julga, não somos nós. Porque só Ele pode julgar com retidão e com justiça. Graças a Deus por isso, né? Porque tem muitos irmãos que querem julgar. Só que esse não é o nosso trabalho. Nós temos que anunciar o juízo, mas não cabe a nós julgar. E muitas pessoas misturam isso. Não é porque nós temos uma mensagem de repreensão que nós estamos julgando a pessoa. Cabe a nós, como atalaias, como somos chamados todos, de anunciar a transgressão à casa de Jacó, mas Deus é que julga. Deus é que julga, não somos nós. Ok? Porque é Ele que julga com retidão e justiça. Salmos 98, verso 8. A Bíblia diz, os rios batam as palmas e regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade ou com verdade.
Então Deus julga o povo com verdade, com justiça, com retidão. Eu me pergunto, que verdade é esse? Que verdade é essa que Deus vai julgar o povo? Que verdade é essa? Bom, só pode ser essas verdades. Só pode ser essa verdade, ou a rocha eterna, o evangelho eterno. Essa é a verdade que vai servir de espelho ou de fundamento para esse julgamento. Veja o que Jesus nos diz. João capítulo 12. Deus julga com retidão, justiça e verdade. João capítulo 12, verso 47. João 12, 47, a Bíblia diz: E se alguém ouvir as minhas palavras, aqui Jesus está falando, e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. O que vai julgar no último dia? A palavra que eu tenho, que Cristo tem pregado. Então ela é a norma pela qual nós seremos julgados. Por que Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo? Nós vamos ver que Cristo é o nosso juiz. Aqui nós temos uma aparente contradição. Como é que Cristo vem? Como é que Cristo diz que ele vem não para julgar, mas para salvar? E depois nós vamos ver que Cristo ele é o nosso juiz, ele nos julga. Como que nós conseguimos harmonizar esse problema, ou esse aparente problema? Salmo 77 diz, o caminho do Senhor está onde? Santuário. Verso 13, santuário. Quando Cristo veio no mundo, ele veio como um cordeiro para salvar pecador. Ele não era sacerdote ainda. Ele veio como oferta, como o servo, como o profeta que foi morto. Cristo veio para salvar o mundo. Mas o caminho do Senhor está no santuário. Logo em seguida ele entra no lugar santo, começa a julgar. E logo em seguida ele entra no lugar santíssimo, o juízo investigativo. Ok? São as etapas do ministério de Cristo. Isaías, capítulo 11, e nós vamos ver que Cristo é o que julga, porque o livro de Salmos nos diz, Deus é que julga. Isaías 11 vai dizer, Cristo é o que julga. Só que aí os testemunhos de Jeová vão ter um problema. Porque eles acreditam que Cristo não é Deus e Deus não é Cristo. Como que você harmoniza isso? A Bíblia diz, Deus é que julga, mas a Bíblia também diz, Cristo é que julga. Bom, se Deus julga e Cristo julga, eles só podem ser um só. Isaías capítulo 11. Nós vamos começar lendo no verso 1. A Bíblia diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. De quem a Bíblia está falando aqui? Jesus, que vai sair da linha de Judá, do tronco de Jessé, filho de Davi. Né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Primeira mensagem angélica. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. A mesma coisa, nós vemos Salmos 9 e Salmos 98, Deus julgando com justiça e com equidade, com verdade. Aqui Cristo julga com justiça, com equidade, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Eu me pergunto, que vara é essa que sai da boca de Cristo? Porque a Bíblia diz que ele ferirá a terra
com a vara da sua boca? Que vara é essa que a Bíblia nos diz? Queria que vocês fossem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, verso 16. Não, começando no verso 12. A Bíblia diz: E virei-me para ver quem falava comigo. Apocalipse 1, verso 12. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Veja agora. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Isaías 11 nos diz que uma vara sai da boca de Cristo. Apocalipse 1, verso 16 diz que uma espada de 2 gumes sai da boca de Cristo. A vara é a espada é a vara. O que representa essa vara e essa espada que ferirá a terra? O que é a espada que sai da boca de Cristo? Efésios, no capítulo 6 de Efésios. Vejam comigo. Escutei. Palavra de Deus, verdade. Palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Veja no verso 14. A Bíblia diz: Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça de justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4. A palavra que sai da boca de Cristo, que ele ferirá a terra, a espada que sai da boca de Cristo, que ferirá a terra, é a palavra de Deus. Por que uma espada? Me pergunto. Por que uma espada ferirá a terra? E quem é o responsável por ferir? Ou quem Deus vai usar para ferir a terra? Quem? Quem? Por que uma espada? Uma espada é um símbolo de quê? De paz ou de guerra? De guerra. Quem será que Deus vai usar para ferir as nações? Fique com essa pergunta em mente. Será que é Cristo que vem? Ou será que ele usa alguém? Lembra de Daniel 2, da rocha? A rocha pode ser Cristo, pode ser Jerusalém, mas pode ser quem também? O povo de Deus. Lembram o livro de Ezequiel? Não, Jeremias? Jeremias capítulo 50, se eu não me engano, que Deus usa um batalho de guerra na sua mão. O quê? Um machado de guerra, desculpa, um machado de batalha na sua mão. O que representa aquele machado? Não é o povo de Deus. Nós somos usados para ferir a terra com a sua palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, através da palavra de Deus,
a palavra de Deus é a nossa arma para nós enfrentarmos a besta, o dragão e o falso profeta. A tríplice aliança satânica nos últimos dias. Ok? Então, Deus julga com justiça, retidão, equidade. Cristo julga com justiça, retidão e equidade, baseado na sua palavra. Nós vamos ver que Deus usa o povo dele para levar ou para ferir a terra com a espada, com a vara que sai da sua boca. Eu me pergunto, quando que esse trabalho começou? Porque nós temos estudado de que os eventos ou que os movimentos reformatórios, eles se repetem. Nós vimos que os nossos pioneiros anunciaram a hora do juízo. Se eles anunciaram, e se a história deles se repete na nossa história, é porque nós temos que anunciar também. Eu me pergunto, quando que começa esse trabalho? Eu queria convidar vocês a irem comigo no livro de Ezequiel 34. Porque esse é o principal ponto que eu quero fazer nessa noite, nessa primeira parte, é mostrar quando que começa esse juízo e que juízo é esse. Ok? Ezequiel 34. Nós vamos começar lendo no verso 11. Ezequiel 34, verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrar-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado de escuridão. Tirar-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel junto aos rios e em todas as habitações da terra. Então nós vemos que Deus faz um trabalho de separar as ovelhas, de separar as ovelhas do seu rebanho, ok? Como o pastor separa o seu rebanho. Esse ato de separar, nós poderíamos dizer que é um ato de julgar entre uma ovelha e outra. Veja só no verso 17. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Então, o ato de separar as ovelhas, a Bíblia nos diz que é um ato de julgar entre ovelhas e bodes, entre ovelhas e carneiros. Verso 20. Por isso que o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Qual é a representação, o significado da ovelha gorda e da ovelha magra? Pecado sem pecado. O que é a gordura na Bíblia? Salmos 38 diz que a gordura é a iniquidade. Verso 22. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, claramente, por 3 vezes, Deus estabelece que o fato de separar as ovelhas é o fato de julgar as ovelhas, entre a gorda e a magra, entre o carneiro e o bode. Está julgando, está separando. Quando que começa esse trabalho? Quando que Deus começa essa separação? Quando que começa? Voltem comigo no verso 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. Quando? No dia nublado. No dia nublado e de escuridão. Essa linguagem é... Trevas e potências. É uma linguagem... onde que a gente encontra essa linguagem? Exatamente assim. No livro de Sofonias. Sofonias capítulo 1. Vejam comigo lá. Dia nublado e de escuridão. Sofonias. Nuvens e de densa cinza. Sofonias, Sofonias capítulo 1.
Veja, quando que começa esse trabalho? Ezequiel 34 diz, no dia de nublado de densas trevas. Ou no dia nublado de escuridão. Quando que é o dia nublado de escuridão? Sofonias capítulo 1, verso 11. Desculpa, capítulo 1, vamos começar lendo no verso 14. O grande dia do Senhor está perto, sim. Está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Está aqui. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Que dia é esse contra as cidades fortificadas? As cidades que se diziam inabatíveis ou inamovíveis, inatingíveis. Ou das torres altas que se diziam a prova de fogo, prova de incêndio. Vejam comigo no livro de Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 25. Isaías 30, 25. E em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. Então, nós sabemos que esse dia da grande matança, quando caírem as torres, ou o dia de trevas e densas trevas, quando as torres forem derrubadas, nos aponta e nos estabelece 11 de setembro de 2001 como um marco histórico profético. Ninguém poderia prever que o dia seria 11 de setembro de 2001, mas uma vez que esse dia aconteceu, nós podemos olhar para trás e marcar na história. Porque muitos acusam, essa história de 11 de setembro de 2001, isso ia querer predizer datas. O Espírito de Profecia diz que depois de 1844, não há mais profecia de templo, e agora vocês vêm querer predizer 11 de setembro de 2001? Não, ninguém está fazendo esse trabalho. Nós simplesmente estamos olhando para trás e marcando, e reconhecendo um ponto histórico na história. Da mesma forma que se hoje sai a lei dominical, daqui um mês nós vamos dizer, olha, no dia tal, no mês tal, do ano tal, lei dominical. Simplesmente reconhecendo os eventos conectados com o fechamento da porta da graça. O ato de Cristo separar ou julgar entre as ovelhas e os bodes começa em 11 de setembro de 2000. Mas peraí. Nós sempre aprendemos, e corretamente, que o juízo investigativo começa quando? 1844. Como que a Bíblia diz que 11 de setembro de 2001 Deus começa a julgar entre as ovelhas? Que contradição, ou que aparente contradição é essa? A citação que nós lemos há pouco diz que em todas as reformas, movimentos religiosos existem uma surpreendente similaridade. Obrigado. Que juízo é esse que começa em 11 de setembro de 2001? Do povo. Da casa de Deus. Vejam comigo no livro de Mateus, capítulo 13. Eles anunciaram o juízo em 1798 a 1844. Da mesma forma, nós temos um juízo a ser anunciado. Que juízo é esse? Porque veja, se a mensagem tem que ser repetida, significa que nós temos que temer a Deus, nós temos que dar glória a Deus, viver essa experiência. E nós temos que anunciar a hora do seu juízo, ou que é chegada a hora do seu juízo. Não que a hora está terminando, mas que é chegada a hora. Que juízo é esse que chegou a hora? Já começou. Que já começou, em 11 de setembro de 2001.
Então, Em Mateus 13. nós estamos em Mateus 13. Nós vamos ler o verso 38. A pergunta é: que juízo é esse que nós temos que anunciar? E agora nós vamos ver quem que faz essa obra de julgamento, ou quem que separa as ovelhas. Ezequiel 34 diz que Cristo vem, ele vem para separar as ovelhas dos bodes. Mas nós lemos que a espada que sai da boca de Cristo é usada por nós. O povo de Deus é que usa essa espada. Eu queria colocar esses dois pensamentos juntos em Mateus capítulo 3, verso 38. O campo é o mundo, a parábola do trigo e do joio. E a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os Anjos. Os ceifeiros são aqueles que separam o trigo do joio. E a Bíblia diz que são os anjos. Verso 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Que anjos são esses que separam os maus de entre os justos? Que anjos são esses que separam as ovelhas magras das gordas, os carneiros dos bodes, as ovelhas dos cabritos? Quem são esses anjos? Anjo do Três Apocalipse mensagens. A primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Mas um anjo é um mensageiro. E por isso nós temos a responsabilidade de, ao proclamar as mensagens, fazer esse trabalho de separação, de julgamento, de separando as ovelhas. Através das mensagens, e essas mensagens só podem vir a nós ao serem proclamadas. Ela veio a mim porque alguém proclamou a mim e eu recebi. Ela veio a você porque alguém proclamou a você. Então os anjos representam os mensageiros que levam essas mensagens. Por isso que Cristo diz que a espada que sai da boca dele é para ferir as nações, para separar as nações. Por isso que Cristo diz: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Porque a mensagem, as três mensagens, ela separa, ela divide. Quando Cristo passava, ele dividia as multidões. Uns amavam, outros odiavam. Não é à toa que nós estamos experimentando isso nos dias de hoje. Porque mais uma vez Cristo vem na forma de mensagens separar as suas ovelhas dos seus cabritos. E ele usa, ou ele quer usar eu e você para fazer esse trabalho. Agora, que juízo é esse que nós temos que anunciar? Ok? O livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ver que esse juízo é um juízo universal, porque a primeira mensagem angélica diz: temei a Deus, dá-lhe glória. Ou melhor, antes da primeira mensagem angélica ser proclamada, a Bíblia diz que eu vi um anjo voando com o evangelho eterno, proclamando a toda a terra. Uma mensagem de nível mundial. Toda a terra recebe essa, ou escuta, ou recebe essa mensagem. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 13. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Então, os juízos de Deus estão em toda a terra. Primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 6. Eu vi um outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra. A parte das nações, o Brasil, ou só os Estados Unidos, não, toda a nação, toda a tribo, língua
e povo. Então os juízos de Deus estão sobre toda a terra. Qualquer que seja a mensagem que vai separar as ovelhas dos cabritos, que começa em 11 de setembro de 2001, ela tem que ser uma mensagem mundial. Não é um grupinho aqui que vai proclamar essa mensagem. Ela é uma mensagem mundial. Okay? Isso é muito importante. Que juízo é esse que nós temos que proclamar? Que juízo é esse que começa em 11 de setembro de 2001? 2 Timóteo, capítulo 4. Verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua verdade. A sua vinda, desculpa. Então a Bíblia nos diz que Deus, Ele julga vivos, Ele julga mortos. Veja o que o livro de Eclesiastes nos diz. Não Eclesiastes, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. Pedro, capítulo 4, verso 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices e glotonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês para nós encerrarmos. O que começa a acontecer em 11 de setembro de 2001, que nós já temos estudado na série da chuva celeste? O que começa a cair sobre o povo? Os respingos da chuva celeste. Nós provamos isso na Bíblia, certo? Nós não precisamos ir lá, mas nós já estabelecemos que em 11 de setembro de 2001 começa a cair os respingos da chuva celeste, os tempos de refrigério. Mas uma outra coisa começa a acontecer em 11 de setembro de 2001. Essa separação, esse julgamento começa a tomar lugar também. Que julgamento é esse que começa em 11 de setembro de 2001? O meu texto final, no livro de Atos, capítulo 3. Atos 3, verso 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer.
Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para que os tempos de refrigério venham pela presença do Senhor, para que a chuva serôdia possa vir na nossa vida, a Bíblia diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e assim vocês recebam o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que já morreu, ela pode cumprir esses três requisitos? Uma pessoa morta pode se arrepender? Pode se converter? E os pecados serem apagados? Essas pessoas, esse povo que cumpre esse requisito, ele tem que estar o quê? Vivo. Por isso, quando começa a cair o Espírito Santo, a chuva serôdia no povo de Deus, começa também o julgamento dos vivos. Porque somente aqueles que se arrependem, se convertem e os pecados sejam apagados. E a propósito, arrependei-vos é uma forte convicção do quê? Primeira mensagem angélica. Convertei-vos, uma forte convicção de quê? Justiça de Cristo. Para que os vossos pecados sejam apagados. Juízo investigativo. As três mensagens angélicas. 11 de setembro de 2001. Deus começa a separar as ovelhas dos bodes. Começa o juízo dos vivos, ou o juízo. Há uma mudança da dispensação. Cristo deixa de julgar os mortos. E agora ele começa a se concentrar naqueles que estão vivos sobre a terra. Esperando daqueles que estão vivos se arrependerem, se converterem, para que os pecados sejam apagados e os tempos de refrigério venham pela presença do Senhor. Esse é o começo do juízo investigativo dos vivos. E esse é o juízo que nós temos que proclamar. Da mesma forma que os nossos pais proclamaram o juízo, nós temos um juízo a ser proclamado também. O começo do juízo dos vivos, ou do julgamento dos vivos. Que a propósito não será longo, e que a propósito tem duas partes. Primeiro a igreja, e depois os gentios. Isso nós vamos ver no nosso próximo estudo. Santo Deus, nós agradecemos, Pai, por essa luz que vem brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Pai. Que possamos fazer bem e atender, Senhor, como uma candeia que ilumina em lugar tenebroso, a fim de que a estrela d'alva nasça no nosso coração. E assim possamos nos arrepender, nos converter e os nossos pecados serem apagados, para que possamos receber os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Que possamos nos estabelecer nessa mensagem, intelectualmente e espiritualmente, Senhor. E que o leão da tribo de Judá continue conosco, abrindo e removendo o selo e abrindo essas verdades tão preciosas e essas joias tão preciosas para os nossos dias, a fim de que o Senhor prepare um povo que esteja de pé no grande dia do Senhor, um dia de trevas e de escuridão e de densas trevas. Possamos fazer parte desse grupo, Pai, que segue o Cordeiro onde quer que ele vá. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus.